só tirar a transcrição. Pronto. Bom dia novamente. Então, a aula de hoje, eu vou tentar fazer um resumo, né, de tudo que foi falado aí nessas 10 primeiras unidades de aprendizagem, que é da unidade 1 até a unidade 10. O intuito da aula é explicar esses conceitos, tentando aplicar para vocês os conceitos da melhor forma possível. Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre balanço patrimonial e sobre a demonstração de resultado do exercício. Tendo dúvida, como eu disse, pode ir colocando no chat. Se caso acontecer algum problema de áudio ou de, né, também de visualização, por favor, também coloquem no chat para mim, por favor. Eu vou compartilhar com vocês a apresentação. Só um minuto. Compartilhar. Vocês estão vendo? Peraí, só um minutinho. E agora? Não? Ai, nem brinca. Ai, ai. Não tá indo. Não sei por quê. Eita, Lili. Não tá indo. Não, não, não. Não, fiquem tranquilos, vai dar certo. Não tem ninguém para me dar suporte agora. Sou eu e eu. Vamos ver aqui o que vai virar. Espera só um minutinho que vai dar certo. Deixa eu entender o que aconteceu. Por que ele não está compartilhando? Que é uma apresentação de PowerPoint. Peraí. O que está acontecendo? Me deem 2 minutinhos. Tá aqui. Tem alguém que tá com o microfone aberto. Escolha o que deseja compartilhar. Essa. Compartilhar. Será que o Teams está com problema? Porque eu tô pondo para compartilhar certinho. Tá indo, mas ele não aceita.
Pode falar, Jair. Ver se eu consigo alguma tela aqui. Professora, aparece o compartilhamento para a senhora clicar ali? É porque que Parece. nem para nós que somos alunos, né? Não aparece isso, então essa opção. Não, tá aparecendo. Eu tô pondo a janela que eu tô fazendo. Fiquei dando aula disso, aula assim, quase a pandemia inteira, né? Então, Quer tentar sair e entrar novamente? Às vezes pode eu ser. acho que eu vou fazer isso. Já Tá? volto. Nós vamos aguardar então, tá bom. Obrigado, professor. Pessoal, o Teams não quer me ajudar hoje, não. Ele não tá fazendo a tela abrir de forma alguma.
Eu não sei o que que eu faço. A verdade Professora, tenta é, tirar a gravação e aí põe para pode ser, gravar. Às vezes pode ser que seja isso. né? Não, mas eu preciso gravar. Eu vou tentar tirar a tela. Vamos ver. Ele, ele vai abrindo e não. O que que eu vou fazer, gente? Eu acho que talvez é uma solução, né? Infelizmente, eu vou, eu vou pôr para vocês o arquivo aqui no chat e aí vocês vão acompanhando o arquivo aí com vocês, tá? Eu não sei o que que eu acho que vai ser a solução, porque não está compartilhando de forma alguma. Eu já tentei, entrei no procurar computador já, todas as opções que ele me dá aqui eu tentei e ele não vai. Esses dias realmente os coisas da faculdade estavam dando problema, né? Então pode ser que o Teams está problema, né? Tá aparecendo alguma coisa? Mudou a tela, Agora professora. tá. Na tela. Tá aparecendo a reunião, não tá? Ó, tá aparecendo, ó, E manual dos mediadores, e-mail, PowerPoint, olha lá, só colocar em PowerPoint, professora, apareceu. Não, mas o PowerPoint não é esse. Mas o que que vai fazer? Vai explicar no computador. Deixa eu pensar o que que eu vou fazer. Vou transferir ele aqui na tela. Ô, MP, muta seu áudio, por gentileza. Espera só um minutinho. Já sei o que eu vou fazer. Com um arquivo aqui. Gente, Marisa, por gentileza, mutar seu áudio. nossa, tem épocas que. Marisa, por favor, muta o áudio. Vou tentar abrir aqui no Teams. Vamos ver se vai. Tá mudando a tela? Eu mexendo? Tá, professora, tá mudando, tá mudando. Ah, então isso é bom. Que aí eu consigo, às vezes, colocar aqui. Deixa eu adicionar aqui, anexar um arquivo. Mas na reunião, ele não tá dando essa opção de anexar arquivo. Agendar mensagem. Não tô entendendo. Não quero aplicativo, quero. Professora, aquele PowerPoint que tá no canto lá direito, lá não é apresentação? Não é. São apresentações que estavam salvas de outros momentos, entendeu? Ele não tá. Eu tentei carregar ele aqui, mas ele não dá, ó, carregamento, ó. Ele vai carregando, vocês estão vendo o carregamento? Entendi. Será E que ele. não é porque tá escrito novo Chrome disponível? Não tem nada a Nada a ver com ver. isso. Tá bom. Não, não é porque ele realmente ele não está carregando por algum motivo. E eu não sei qual é. A verdade é essa. É, eu vou tentar sair mais uma vez e aí eu faço o que eu falei para vocês, tá? Só um minuto.
Apareceu, Agora foi. professora. Agora foi. Acho que É, foi as reza. nossas orações, é isso aí. Foi reza. Tá aparecendo tela cheia, sim ou não? Não, professora, só tá aparecendo o slide do lado E esquerdo e agora tá. Perfeito. vamos lá. Segue o barco, bora. Desculpem aí. Vamos lá. Vamos embora. Quem sabe faz ao vivo, professora. O Faustão. Vamos lá. Gente, desculpa aí. Nossa, que rolo. Meu Deus. Não entendi. Vamos lá. Então, como eu falei para você, a gente vai começar a falar sobre o balanço patrimonial, tá? E a ideia do balanço, gente, ele é o nosso relatório resumo, tá? É ele que, na verdade, ele que faz todo um resumo do que a contabilidade precisa fazer, né? Eu acho que o mais importante que vocês têm a entender é que tudo que é feito é para auxiliar para entendimento do balanço. Então, o relatório principal é o balanço, tá? E o que ele reflete? Ele reflete o patrimônio da empresa. O que é o patrimônio para a contabilidade? É a saúde financeira e econômica dela. Então, o que a empresa tem de recursos financeiros, quando eu falo de financeiros, são realmente recursos que transformáveis em dinheiro, tá? E economicamente são recursos que podem não ser ainda propriamente dinheiro, mas estão gerando benefícios para a empresa, tá? Então, o balanço, ele é um relatório estático. Por que é importante vocês saberem que ele é estático? Porque ele muda se mudar alguma transação que a empresa fizer. Então, se a empresa fizer uma nova transação que vai refletir essa situação, o patrimônio muda e o balanço, logicamente, muda também, tá? Então, o balanço, gente, ele tem essa estrutura, tá? Eu vou ter sempre do lado esquerdo o ativo e sempre do lado direito passivo e patrimônio líquido, tá? Então, todas as vezes que a gente for representar o balanço, a gente vai usar essa representação, tá? Tessia, mas eu já consultei alguns balanços, né? E eu já vi que esses balanços, eles às vezes são mostrados né, o ativo, depois o passivo na sequência, né? E não nesse formato. Mas por que que a gente, quando a gente faz todo esse ensinamento, a gente põe esse formato e por que que eles divulgam, né, de uma forma diferente? Porque a divulgação acaba sendo conveniente ao que as empresas precisam fazer e adequar ao recurso a qual ela vai apresentar. E porque também tem órgãos, né, que colocam algumas exigências e essas exigências precisam. Oi? Oi? Oi. Oi. Pode Pode falar. falar. Ah, tem Tem gente. gente. Ah, eu não Aí eu não entendi. entendi. Professora, posso dar uma sugestão? Ah, Multa geral, e se alguém quiser falar, levanta a mão, aí a senhora abre o áudio. Mas multa geral, porque quem entrar e vazar áudio vai interromper seu raciocínio. E aí porque vai na acabar verdade atrapalhando. ela pediu, Jair, porque tinha algumas pessoas que estão entrando sem ser pelo log pelo e-mail institucional, entendeu? E aí fica no lobby para eu aceitar. Como eu não tenho ninguém me ajudando, eu tenho que ficar toda hora aceitando, né? Então, Se a senhora quiser, eu ajudo a senhora. Eu fico na coordenação lá. Eu tô. tá bom, eu te agradeço. Vamos lá, pessoal. Então, o que a gente precisa? Vou voltar lá para a apresentação. Então, o que precisa da gente entender? É que o balanço, ele tem essa representação simples. Por quê? Porque os dois lados precisam ser iguais, tá? Então, todas as vezes que eu vou representar um balanço, esses dois lados precisam ser iguais. Tessia, mas por que que sempre vai dar igual? Simplesmente, gente, porque quando a gente vai representar qualquer transação feita pela contabilidade, essa transação tem que ter uma justificativa. Então, a gente diz que tudo que a gente vai registrar precisa ter uma origem diante do que vai ser aplicado na empresa. Então, por exemplo, se a gente vai iniciar a atividade da empresa, eu vou explicar isso para vocês daqui a pouco, o dinheiro vindo dos donos da empresa que vão entrar como capital social, eles vão compor o ativo da empresa, mas o controle que a gente tem disso
está no patrimônio líquido, porque a riqueza do investidor vai ser colocada nesse patrimônio líquido, tá? Então, por isso que essa igualdade sempre vai existir. Tessia, tem alguma exceção? Não, porque todo ativo, ele vai ser comprado com recursos próprios da empresa, ou seja, usando ou recursos que vieram dessas pessoas que investiram na empresa, ou com recursos de terceiros, que é o passivo. Então, tudo que a gente tem no ativo, a sua origem ou vai estar no passivo ou vai estar no patrimônio líquido. Então, por isso que a gente sempre vai ter essa igualdade. E por isso que a gente tem que ter essa explicação. Porque é muito claro que se eu tenho algo no ativo, eu tenho que falar de onde veio esse algo. Ele não pode supostamente existir sem que tenha algo, ok? Então, a gente faz um resumo, né, dessa equação. Então, a equação básica, quando eu falar para vocês, ou quando for falado para vocês, gente, qual é a equação básica da contabilidade? É que o ativo necessariamente ele vai ser igual à somatória do passivo com o patrimônio líquido. E aí eu fiz algumas associações conceituais para vocês, né? Porque quando a gente fala de balanço, a gente fala de quê? Do ativo, que são os bens e direitos da empresa, de passivo, que são as obrigações exigíveis da empresa, o que a empresa tem de obrigação com terceiros, então com fornecedores, com o governo, com bancos, com funcionários. Então, são obrigações que o governo, que a empresa tem. E as não exigíveis, que é o patrimônio líquido. Por quê? Como eu disse a vocês, eu vou explicar daqui a pouco, o patrimônio líquido é composto de quê? Ele é composto de recursos, tá? Que vieram de quem investiu na empresa. E, logicamente, o que a empresa gerou de crescimento ou de decréscimo para esses investidores, tá? Então, vamos lá. Então, vamos entender o que é de fato o ativo, tá? Antes de eu explicar os conceitos, eu queria que vocês entendessem o seguinte: a contabilidade ela só registra e só coloca no ativo, no passivo e no patrimônio líquido aquilo que de fato aconteceu, tá? E para a contabilidade, tudo que aconteceu é econômico e financeiro. Então, por exemplo, se a empresa vendeu uma mercadoria e ela ainda não recebeu essa mercadoria do cliente, ou seja, ela não recebeu os recursos desse cliente, isso já tem que ser registrado na contabilidade, tá? Até é falado aí nessas unidades de aprendizagem, que é o regime de competência. Competência quer dizer aconteceu a venda, né? Esse é um dos exemplos. Aconteceu a venda no momento e por isso eu preciso registrar. Independente da empresa ter recebido ou não, mas ela tem a promessa de recebimento. E por ela ter essa promessa, ela já precisa registrar, tá? Então, na contabilidade, a gente registra o que aconteceu. Então, o ativo, o que ele é? Ele é o conjunto de bens e direitos que a empresa tem. E o que é importante, não sei se vocês viram isso, eu até coloquei aí embaixo em destaque, são os requisitos para ser ativo. Primeira coisa, ele tem que ser um bem ou um direito. O que é bem? É aquilo que a empresa tem, que está no poder dela e ela usa para a atividade dela. Por exemplo, uma máquina na produção, então ela tem e ela usa para produzir, tá? E direito é algo que ela tem e ainda não recebeu. Por exemplo, essa venda que eu falei para vocês a prazo. Ela tem direito de receber do cliente por aquilo que ela ainda não recebeu, por já ter entregue ao cliente aquele produto. Então, bens e direitos a gente considera como ativo. Mas para ser direito, ele tem que ter o segundo requisito. Qual que é o segundo? Ser de propriedade da empresa. O que é ser de propriedade? A empresa é dona, ela é detentora daquele bem ou daquele direito. Então, a máquina que ela usa na produção, ela pode ter financiado a máquina e ainda não ter terminado de pagar, né, o banco ou a instituição financeira referente a essa máquina. Mas essa máquina já está trazendo benefício para a empresa. Então, ela está como proprietária desse benefício. Então, ela é dona daquele bem, tá? É a mesma coisa quando ela tem, por exemplo, um imóvel
tá? Que ela é dona e ela aluga para um terceiro. Ela, por mais que ela não esteja usando o bem, ela é proprietária do bem porque o bem está gerando para ela o benefício que é o aluguel. Então, nessa ideia, a gente vai ter tanto o bem, que é o caso do imóvel que está sendo alugado, mas também temos o direito do aluguel a receber, que também é um ativo, tá? Então, a gente tem propriedades, bens e direitos de propriedade da empresa, tá? E o mais importante aí, não que seja mais importante como quesito, mas que eu consiga mensurar monetariamente. Não adianta nada eu falar, nossa, eu tenho uma marca na minha mão, né? Ela é minha, mas eu não tenho como mensurar essa marca. Tem empresas que têm, tá? Mas tem empresas que não. Então não tem por que eu colocar a minha marca como um ativo meu, se eu não consigo mensurar isso monetariamente. Isso que eu quero deixar claro para vocês, tá? Então, o mensurar monetariamente, tá? Ele precisa ser já, né, colocado como um requisito aí para vocês. E outra coisa, o quarto requisito que também é muito importante. Quando você tem um ativo, né? Quando você já tem esse ativo, você comprou ou adquiriu esse ativo para ele te trazer benefício. Tessia, mas eu comprei um imóvel e ele está com problema, eu estou só gastando com ele. Ele já não está me trazendo benefício, mas quando você o adquiriu, a ideia principal era de que ele traria esse benefício. Então, você comprou esse imóvel porque você queria alugar. Então, o aluguel do imóvel te traria benefício. E como eu disse aqui, o benefício pode ser presente ou futuro. E aí ele já nos fala, agora ele pode estar me dando alguns gastos, né? Como algumas adequações que eu preciso ter, mas no futuro eu vou ter esse benefício. Então, atenção, para ser ativo, tem que ser bem e direito, ele tem que ser de propriedade da empresa e ele tem que conseguir ser avaliado em dinheiro, ou seja, mensurável, tá? E ele tem que representar benefício presente e futuro para a empresa, ok? E o passivo? O passivo é o que a empresa tem de obrigação exigível, tudo que ela deve. E aqui, gente, eu quero que vocês entendam o seguinte: no passivo, a gente coloca toda a dívida da empresa, não é só aquilo que ela deve naquele mês. É tudo que ela deve a partir do momento que criou-se a obrigação. Então, Tessia, como assim? Por exemplo, o salário dos funcionários, se eles são pagos mensalmente, eles vão ser considerados como passivos mensais, como obrigações exigíveis mensais. Mas, por exemplo, um financiamento que a empresa fez, ele é considerado todas as parcelas como dívida, e não só a parcela que vai se vencer no próximo mês. Então, a gente considera como passivo tudo que a empresa deve. Eu sempre faço uma analogia para os meus alunos no presencial do seguinte, né? É igual cartão de crédito, né? A gente fala assim, eu tenho a dívida do cartão de crédito porque a dívida, ela deixa eu só admitir uma pessoa que está entrando. Eu tenho a dívida do cartão de crédito porque eu vou pagar só o que vence esse mês. Aí eu falo, não é só o que vence esse mês que é a sua dívida, é tudo que você parcelou no cartão. Então, por exemplo, se você parcelou uma viagem em 10 parcelas e você me fala que a sua dívida é só a dívida que vai vencer agora em maio, eu vou falar para você que não. A dívida que vai vencer em maio e todas as outras parcelas que ainda não foram pagas, ou seja, as outras 10 todas é a sua dívida. Então, para a empresa, a gente considera como passivo tudo que ela deve a terceiros. E foi o que eu coloquei aqui para vocês, tá? O que ela deve para o fornecedor. Então, se ela compra uma mercadoria e essa mercadoria for comprada a prazo, por mais que ela esteja no estoque, a mercadoria, por mais às vezes que até eu já até vendi essa mercadoria, minha empresa vendeu essa mercadoria, mas a dívida que eu tenho com o fornecedor ainda existe e eu preciso pagar. Então, a dívida do fornecedor, ela precisa ser paga,
ok? Os funcionários, a mesma coisa. Todo o salário, todos os encargos referentes aos funcionários já precisam ser colocados como dívida. Então, o provisionamento de férias, o provisionamento de 13º, que é feito mensalmente, já é dívida da empresa, a partir do momento em que o funcionário é contratado. Então, todo isso já é considerado como dívida, tá? E o salário, como eu disse a vocês, ele é considerado mensalmente, ok? Os impostos, né? Então, a dívida com impostos com o governo é também considerada a partir do momento que você faz esse registro, tá? Ou seja, a partir do momento em que há, de fato, a obrigação da empresa de pagar ao governo, de pagar esse imposto. E a mesma coisa os empréstimos, os financiamentos com bancos, que também vai ser pago. Então, ou seja, o que o passivo faz? Ele registra o endividamento da empresa. Então, você não vai encontrar no passivo lá caminhões a pagar, veículos a pagar. Não, você não está pagando o veículo, por mais que, logicamente, a lógica é essa. Você está pagando o financiamento do veículo. Então, você vai ter lá o financiamento a pagar. Você não vai ter lá funcionários a pagar, não, você vai ter o salário do funcionário. Então, você vai registrar a obrigação de fato que você tem, e não quem você está devendo, nem o que você está devendo. Então, você vai registrar a obrigação que você tem, e essa é que vai compor o passivo, ok? Por isso que a gente fala que o passivo é o quanto a empresa deve. Então, se você quiser saber o quanto a empresa está devendo, o endividamento da empresa, você olha o passivo, tá? Por isso que a gente chama muito passivo de capital de terceiros, ok? Aqui eu coloquei alguns exemplos, tá? De ativo e de passivo para vocês entenderem a diferença entre um e outro, tá? Então, o que é ativo? Exemplos, tá, gente? Pode ter vários outros, tá? Nós temos o dinheiro em caixa, a gente usa muito esse termo, dinheiro em caixa, ou dinheiro em banco, ou conta corrente, ou caixa, ou banco conta corrente, ou disponível. Quando a gente usa esse termo disponível, é o dinheiro disponível para a empresa, tá? Que ela tem e pode gastar, ok? Aqui, mercadoria em estoque, ou estoque de mercadorias, ou estoque de matéria-prima. Tudo que a empresa tem em estoque é considerado como ativo. Veículos, então, todo tipo de veículo que a empresa tem, seja um caminhão, seja uma moto, seja um carro, seja o que for, utilizado na atividade da empresa, é considerado como ativo. Máquinas, como eu falei para vocês, máquinas e equipamentos, né? Geralmente as empresas que têm produção são indústrias, elas têm muitas máquinas e equipamentos. Ferramentas, existem ferramentas que precisam ser ativadas, porque elas vão ser usadas na empresa, ou às vezes até fazem parte da atividade da empresa, tá? Móveis, utensílios, mesa, cadeira, enfim, tudo que a empresa tem, né? Armário, e que é usado no escritório da empresa, móveis de uma forma geral, a gente considera aqui. Eu pus depósito em banco aqui embaixo, mas eu acabei falando lá junto com dinheiro. Duplicata, títulos a receber, como eu disse a vocês, é quando a empresa vende a prazo. Aluguéis, quando ela tem algum imóvel, algo que ela aluga. E quando, por exemplo, ela faz um investimento, a gente tem muito esse tipo de investimento, né? Comprar ação de outra empresa, principalmente empresas grandes, que às vezes até fazem parte do mesmo grupo empresarial, ok? E do lado do passivo, como eu disse a vocês, eu não vou ter um veículo a pagar, eu vou ter o empréstimo a pagar, que eu vou pagar em relação ao veículo, tá? Eu vou ter o salário a pagar, eu não vou ter o funcionário a pagar aqui. Eu vou ter o fornecedor a pagar, a duplicata que eu vou pagar para ele, tá? Financiamento, mesma coisa, impostos, encargos, aluguéis, títulos, promissórias. E as contas de uma forma geral, água, energia, telefone, que vai ser paga, ok? Só é passivo, pessoal, se ainda não se pagou. Pagou, a gente quita. Então, diminui o passivo, diminui o ativo para pagar essa dívida, ok? E a gente chega no patrimônio líquido, né? Que é o nosso terceiro grupo do balanço. E a gente entende que o patrimônio líquido, pessoal, é a riqueza do investidor, é o quanto ele investiu. Eu falo para os meus alunos no presencial que, concretamente, esse patrimônio líquido, ele não existe. Ele é apenas um controle da riqueza do investidor.
o que é concreto do patrimônio líquido está onde? No ativo e no passivo, tá? Então, ou seja, o que o investidor colocou na empresa, o que a empresa gerou de crescimento para esse investidor é o que está tramitando entre ativo e passivo, tá? Então, por exemplo, se o investidor colocou 10 mil em dinheiro na empresa, esses 10 mil estão onde? No ativo. E vão ser considerados como capital social. Por quê? Porque o investidor quer que esses 10 mil cresça. E aí, lá no patrimônio líquido, que eu faço esse controle? Então, pelo capital social. E se esse ativo aumenta mais do que o passivo, quer dizer que eu estou conseguindo gerar riqueza para esse investidor. Por quê? Porque eu estou fazendo com que esses 10 mil iniciais, por exemplo, aumentaram com vendas, gerando possíveis recebimentos ou de fato recebimentos. Então, o crescimento do ativo, mais do que o passivo, gera esse crescimento de patrimônio líquido. Então, por isso que a gente fala que o patrimônio líquido, ele é um controle, né, do quê? Do que os investidores, do que os donos colocaram na empresa e o que a empresa conseguiu gerar de crescimento para esses donos. Por isso que lá no patrimônio líquido a gente vai ter o capital social e o lucro ou o prejuízo que a empresa gerou para esse investidor, tá? Então, por isso que a gente fala que o patrimônio líquido é um passivo não exigível. Por que que é não exigível? Porque não vai ter uma data para pagar esse investidor, mas esse investidor quer retorno. Então, se a gente for abrir, não sei se alguém assistiu aquela palestra de empreendedorismo aí que foi feita essa semana, na terça-feira, teve alguns alunos, eu sou orientadora de polo aqui de Franca, e alguns alunos me deram esse retorno que gostaram muito e tal. E é isso. O que, que a gente quer quando a gente quer empreender? A gente quer empreender para ter retorno. Então, todo investidor que, né, cria uma empresa, que quer retorno de uma empresa, o que, que ela espera? Ela espera ter retornos, logicamente, monetários, mas ela não vai falar assim, ó, na data tal, X, a empresa precisa me remunerar. Não tem um vencimento e aí nesse vencimento eu vou cobrar uma multa da empresa. Não, mas ela quer retorno. Então, por isso que a gente fala que o patrimônio líquido é essa riqueza. Então, muito quando a gente começa a aprender contabilidade, eu vejo muito isso na pele com os meus alunos, eles falam assim, uai, mas o caixa da empresa está no patrimônio líquido, professora. Não, gente. O patrimônio líquido é só um controle do que o investidor colocou na empresa. Se o investidor colocou dinheiro e esse dinheiro foi para o caixa, a partir do momento que o investidor colocou esse dinheiro no caixa, esse dinheiro deixou de ser dele, pessoa física, e passou a ser da empresa, pessoa jurídica. Então, ela é ativo dessa empresa. E essa empresa vai usar esse ativo para começar a atividade dela. Então, o patrimônio líquido nada mais é do que um controle do quanto a empresa está gerando ou não riqueza para esse investidor, ok? Pessoal, tá ficando claro? Vocês estão conseguindo entender? Tá legal? Posso continuar? Se alguém puder me dar um feedback aí. Ótimo, obrigada. Então vamos lá. Então, sempre o patrimônio líquido ele vai ser formado pelo capital social, tá? Vou voltar à apresentação aqui. Ele vai ser formado pelo capital social e pelos lucros e prejuízos. Então, a principal composição do patrimônio líquido é essa. Por quê, Tess? Porque o capital social é a entrada de dinheiro do investidor. Então, é o quanto ele colocou como pessoa física, que, gente, quando a gente faz um novo negócio, a gente coloca recursos pessoais numa empresa, esses recursos são recursos de risco. Por quê? Porque eu posso receber 10 vezes, 1 milhão de vezes mais do que eu coloquei, se o meu negócio der certo, ou perder tudo aquilo que eu investi. Então, esse dinheiro colocado, esse recurso colocado na empresa, que é o capital social, ele é totalmente de risco. E aí, no patrimônio líquido, a gente faz esse controle para saber se a empresa está realmente gerando esse crescimento. Então, e esse crescimento ou esse não crescimento vai ser registrado na contabilidade como lucro ou como prejuízo, tá? Então, o ativo veio recursos vindos lá da venda, por isso que a empresa gosta de vender, né? Porque para aumentar o ativo e esse ativo ter
consequências no patrimônio líquido, tem que ter entrada de recurso vinda de outras pessoas e não dos investidores, tá? Então, quando a empresa vende, tem essa entrada. Por que tem essa entrada? Porque vem dinheiro de fora. Então, o ativo cresce. Por isso que quando a empresa vende, gera a possibilidade de lucratividade. E por que eu estou falando que gera possibilidade? Porque a empresa precisa considerar que ela tem despesas, que ela tem custo, né? Que eu vou falar daqui a pouco sobre isso, que vão gerar ou não esse lucro ou esse prejuízo. Por quê? Porque se eu tiver uma venda maior do que esse custo, que essa despesa, aí sim eu vou ter lucro. Por isso que às vezes a rentabilidade da empresa pode ser diferente de fato do quanto ela está vendendo. Então, ai, nossa, minha empresa está vendendo muito, mas eu estou tendo uma rentabilidade de 1, 2, 3%. Mas por quê? Porque eu estou tendo, às vezes, um gasto maior do que eu posso ter. Então, eu preciso fazer esse ajuste, tá? Então, gente, só para vocês entenderem como é feita essa formação desse patrimônio, tá? Então, vamos supor que eu tenha 3 sócios aqui, tá? O sócio 1, o 2 e o 3. E cada um colocou 100 mil reais em dinheiro na empresa, tá? Eu tô colocando 300 aqui para não ficar um número muito grande, mas é como se fosse 300 mil, tá? Então, eles colocaram dinheiro na empresa. Quando eu vou fazer o registro na contabilidade, esse caixa vai ser o ativo da empresa, tá? Então, o caixa, deixa eu até escrever aqui para vocês, é o ativo da empresa. Então, ou seja, o dinheiro entrou como ativo na empresa. E lembra que eu disse lá no comecinho da aula. Mas da onde veio esse ativo? Da onde veio esse caixa? Ele veio do patrimônio líquido, desse capital social que foi formado. Então, Tessia, então por que eu coloco esse capital? Porque eu preciso controlar. Eu preciso falar o seguinte: o meu investidor colocou 300 mil na empresa e eu preciso fazer com que esse ativo aumente, porque ele não quer só que esses 300 mil continue aqui no patrimônio líquido, ele quer ter lucro. Então, ele quer ter mais lucro aqui para crescer. Então, toda vez que eu formo o patrimônio empresarial, eu vou ter que ter algum ativo correspondente que mostra o que de fato esse investidor colocou, que é o capital social que está sendo registrado sempre no patrimônio líquido, ok? E aí, né, gente, né, eu expliquei para vocês o ativo, o passivo e o patrimônio líquido, que está aí em azulzinho, né, esse novo slide aí. Mas, para a gente ter uma informação mais precisa, uma informação mais rápida para o gestor, a gente acaba fazendo uma divisão desse ativo e desse passivo, tá? Então, a gente divide o ativo em grupos, a gente fala que é subgrupos. O ativo é dividido em ativo circulante e não circulante, e o passivo é dividido em circulante e não circulante, tá? Eu vou explicar daqui a pouco o que é essa divisão. Mas, ainda dentro do não circulante ativo, eu ainda vou ter uma nova subdivisão em 4 subgrupos, tá? Que compõem esse não circulante. Gente, tem alguém com o microfone aberto, por favor. Então, dentro do ativo não circulante, a gente vai ter ainda 4 subgrupos. Camila, seu áudio está aberto, por gentileza. Obrigada. Então, deu certo, né? Eu ia zerar o microfone. Então, pessoal, os subgrupos do ativo não circulante são esses. Tessa, mas por que esse tanto de divisão? Eu vou explicar tudo para vocês daqui a pouquinho, tá? Então, vamos lá. Por que a divisão de curto e de longo prazo? Aí, Tessa, mas você falou que era circulante e não circulante. É porque o curto prazo para contabilidade a gente chama de circulante. E o longo prazo para contabilidade a gente diz que é não circulante. Então, vamos entender o que é circulante e o que é não circulante para contabilidade, ou seja, o que é curto e o que é longo prazo para contabilidade, tá? Como o nome diz, circulante. Circulante é que gira rápido, tá?
Então, o que é circulante para a contabilidade? É tudo que gira rápido, tudo que vai acontecer até o próximo ano. Nós estamos em 2025. Então, tudo que acontecer para a contabilidade até o final de 2026, a gente considera como curto prazo, tá? E a mesma coisa o longo, tá? O que a gente vai considerar de longo? O que acontece depois desse curto prazo. Então, tudo que acontecer para a empresa depois de 2026, por exemplo, a gente considera como longo. Teste, então, mudou o ano, mudou o curto, mudou o longo? Sim. Então, geralmente as empresas fazem a representação dela, por mais que elas façam a representação mensal, o exercício social dela, o exercício a qual ela faz a contabilidade dela é anual. E geralmente esse ano ele é coincidente com o ano civil. Existem algumas exceções, tá? Por exemplo, uma usina de cana-de-açúcar, o ano dela acabou de começar agora, começou em 1º de abril, tá? E vai terminar em 31 de março. Mas a maioria das empresas não, começa em 1º de janeiro e vai até 31 de dezembro. E aí, esse ano é o que vai ser a consideração desse curto e desse longo. Então, quando eu coloquei aqui 31/12 de X0, quer dizer que o seguinte, ó, nós estamos... Ai, desculpa. Deixa eu voltar. Nós estamos no ano aqui de 2025, vou pôr 25 aqui, tá? E é curto prazo até 2026, ou seja, até 31 de dezembro do próximo ano, eu considero como curto, tá? E como longo, os demais anos, 2027 até, né, infinito aí de anos, ok? Deixa eu só aceitar uma pessoa aqui que entrou, gente. No chat aqui. Professora, Oi? Pode falar. esse ano que curto prazo e longo prazo seria o ano financeiro da empresa, né? Que Então, é o exercício social dela, a gente fala que é o exercício social, a gente usa. É o ano a qual ela considera como ela consiga ver toda a atividade dela, todo o ciclo dela, né? Por isso que eu falei que geralmente a gente tem, né, o início do ano e o final do ano, né? Porque porque foram criadas algumas datas, né? E acaba que as empresas seguem essas datas, né? Agora a gente está na data da Páscoa, né? Então as empresas que vendem chocolate, né? Que vendem ovos de Páscoa, acabam tendo o Natal, entre aspas, deles, né? Então, aí, todo o ciclo de um ano acaba registrando que essa empresa, por exemplo, que vende chocolate, tem. No Dia das Mães, você vai, às vezes, comprar um chocolate. No Dia dos Pais, você vai comprar o chocolate. Então, existem algumas datas comemorativas que vão montar esse ciclo, esse exercício social, ok? a única dúvida que eu tenho, professor, é se é o ano civil ou é o ano de que nem um estaleiro. É diferente, né? Se é o Sim, ano eu civil tô ou ano de atuação financeira. Então, na verdade, Jair, a gente acaba usando muito o ano civil, mas existem algumas empresas que não tem como usar, que foi o caso que eu disse da, da usina, né, de cana-de-açúcar, porque assim, ela vai começar a produção de fato dela agora em abril. Então, não tem como ela começar a falar lá em janeiro que ela está parada. Então, ela começa de fato agora. Então, o ano dessa empresa, a gente fala que é o exercício social dela vai iniciar a partir do momento em que de fato ela vai começar a produzir. Então, o ano civil, que é janeiro a dezembro, não é, na verdade, de fato, aquilo que ela tem. Isso mesmo, é o ciclo produtivo dela, tá? E aí, geralmente, as empresas comerciais, de uma forma geral, seguem o ciclo que é o ano civil, concorda? Porque existem datas, né? E essas datas é que vão gerar essa possibilidade de maior venda, enfim, ok? Deixa eu voltar lá e compartilhar com vocês. Ótimo. Então, diante disso, a gente vai ter o ativo circulante, tá? Que é o grupo que gera dinheiro para a empresa. Então, quando a gente fala muito assim, que é o capital de giro da empresa? Quando a gente fala de capital de giro, a gente está falando desse ativo circulante. O que está gerando dinheiro para a empresa pagar as dívidas dela no curto prazo? É o circulante, que vai ser composto de quê?
do dinheiro propriamente dito que está no caixa da empresa ou que está depositado no banco, das contas que ela tem a receber advindas das vendas que ela fez a prazo. Então, por que a gente vê muito empresa que não vende a prazo? Existem, tá, gente? Empresas que não vendem a prazo. Aqui na minha cidade, não sei se na cidade de vocês, mas na minha, existem alguns postos de gasolina que não recebem dinheiro. Agora tem o Pix, né? Que às vezes já ajuda, né? Mas antigamente era só dinheiro. Só dinheiro. E não, eu não pegava nenhum cartão de débito nem de crédito. A empresa não tinha conta a receber, tá? Não tinha nada. Era tudo. Logicamente, existem alguns outros motivos, mas o motivo principal é que por algum motivo, a empresa precisa, né, usar dinheiros, né, ter dinheiro no curto prazo, e aí ela não tem conta a receber. Mas a maioria das outras empresas tem, porque o Brasil tem essa tradição, né? Em outros lugares, não, né? Não sei se vocês sabem, mas em outros países a gente não consegue dividir no cartão. Você passa no cartão de crédito já para pagar tudo no mês que vem. Então, ou seja, não só no mês que vem, né? Na data do seu cartão, tá? Então, essa conta a receber tem que ser uma conta a receber de curto prazo, tá? Os estoques, de uma forma geral, se a empresa tem um estoque, é porque ela vai usar esse estoque ou para venda ou ela vai utilizar na produção, tá? Então, por isso que a gente tem estoque de matéria-prima, temos estoque de produtos que foram acabados numa indústria, por exemplo, que são as mercadorias dela, e que vão ser vendidas. Mas o estoque né, o estoque que a gente tem e que vai ser já usado ou pela empresa na produção ou que já vai ser vendido pela empresa. Por isso que a gente fala muito, né? Estoque parado é dinheiro parado. Por que é dinheiro parado? Ele deixa de circular, ele deixa de girar, ele deixa de dar possibilidade para a empresa de ter uma conta a receber e de ter um dinheiro em mãos, ok? A empresa pode também fazer alguns investimentos temporários junto com o banco, uma poupança, uma aplicação financeira de curto prazo, tipo um CDB, tá? E aí ela pode, né, fazer isso com o próprio dinheiro dela, porque às vezes ela consegue um giro maior desse dinheiro, então, ou seja, um prazo maior. E aí ela deixa isso, né, tipo, como carta na manga, mas ela pode usar e fazer e ainda ganhar um jurinho aí com o banco, tá? E além disso, que a gente tem no circulante são alguns tipos de deduções que a empresa tem. A principal dedução que a gente tem ali no ativo circulante é a provisão de devedores duvidosos, que a gente chama de provisão de crédito de liquidação duvidosa. Então, a empresa, como ela sabe que parte do que ela vender a prazo ela não vai receber, e ela tem esse controle, ela sabe que não vai receber, por mais que ela faça um controle no SPC, que faça um controle no Serasa, seja onde for, uma parte do que ela está vendendo pode ser que ela não receba. E ela tem isso já controlado. Então, eu preciso considerar no ativo circulante. Então, eu tenho a conta a receber e logo abaixo da conta a receber, eu vou ter uma conta redutora. O que é redutora? Uma conta que diminui o valor dessa conta a receber. Então, dos 10 mil, por exemplo, gostei de 10 mil hoje, né? Dos 10 mil que eu tenho a receber da minha venda a prazo, eu vou tirar 3% dela que eu não vou receber, tá? Então, R$ 300 eu tenho certeza que eu não vou receber, tá? Então, essa aqui é a ideia, ok? E aí vem o ativo não circulante. Tessia, por que o ativo não circulante ele é dividido em 4 grupos, né? Como eu coloquei aqui, ó, ele é dividido em 4 grupos: irrealizável, investimento, imobilizado e intangível. Por quê? Nós, como contadores, vimos o seguinte, gente, nós temos muitos ativos não circulantes, porque a empresa, quando ela adquire, como eu disse lá no começo, ela adquire para dar benefício presente e futuro. Então, por exemplo, uma máquina, ela vai permanecer na empresa por um bom tempo, gerando benefícios que é a produção de produto. Então, ela gera tanto benefício presente quanto futuro. Então, eu não posso enquadrar ela como circulante. Mas, por exemplo, eu tenho um dinheiro a receber de um cliente, porque eu sou uma construtora e eu vendo a prazo para esse cliente, e eu vou receber dele daqui 3 anos pelo apartamento que eu vendi para ele, e eu também não posso colocar isso no circulante, mas eu também não posso encaixar ele igual a uma máquina.
Então, por causa de ter vários itens que têm características diferentes e que são não circulantes no ativo, criou-se esses 4 subgrupos, tá? O primeiro subgrupo que a gente tem é o realizável. Então, eu falo que é o primeiro subgrupo do não circulante, tá, gente? Por quê? Esse realizável, tá? Ele é tudo que a empresa vai receber de fato depois do período de curto prazo. Então, lembra, se eu tiver alguma conta para receber de um cliente só lá em 2027, agora ela é um realizável a longo prazo para minha empresa, tá? Então, a gente considera como realizável valores que a empresa tem a receber que vão acontecer só no longo prazo. Então, a gente diz que esse realizável é tudo que a empresa tem que se realiza no longo prazo. Por exemplo, se a empresa fizer uma aplicação financeira e essa aplicação financeira tiver vencimento lá em 2027, por exemplo, ela também é realizável. Ué, Tessia, mas ela não é investimento? Não, ela não é investimento e eu vou explicar por quê. Peraí que tem uma pessoa que está querendo entrar no lobby. Peraí. Então, por que que ela não é investimento, essa aplicação? Porque, gente, essa sumiu a pessoa aqui. Enfim, por que que ela não é investimento e ela não é investimento, tá? Porque, na verdade, investimento é tudo aquilo que a empresa adquire que não tem a ver com o que de fato ela faz e nem que ela vai usar na atividade dela. Então, vamos só para vocês entenderem. Vamos supor que a empresa comprou a ação de uma outra empresa. Vamos supor que a empresa é uma, sei lá, vamos pôr uma padaria. Adoro padaria, tô morrendo de fome que eu ainda não comi, tá? Brincadeiras à parte. Então, vamos supor que uma padaria, tá? E ela fala, nossa, eu quero investir no mercado, chama uma pessoa para ajudar, e a pessoa fala assim, não, compra uma ação de uma empresa, que você vai investir nessa ação. Ela vai lá e compra a ação. Essa ação não tem a ver com a atividade dela. Ela está comprando dinheiro que ela está usando o dinheiro que está sobrando, que ela não vai usar no negócio dela, e ela comprou uma ação porque ela quer ter um retorno. Ou a pessoa que foi lá fazer as sugestões para ela fala: não, por que você não compra um imóvel? Aquela região tá legal e daqui a uns anos você vai conseguir alugar esse imóvel. Então, ela comprou o imóvel para alugar. É um investimento. Tem a ver com a padaria? Não, a padaria vende pão de queijo, vende bolo, né? Pode ter um cafezinho ali também para vender, mas não tem a ver com a atividade. Então, a empresa investiu em algo que não tem a ver com a atividade dela, mas que vai gerar benefício. Lembra que para ser ativo tem que gerar benefício, tá? Então, a ideia é essa. Tessia, mas pode ser que a ação não dê certo. Aí já é mercado. Se a gente comprou, a gente fez um estudo, a gente achou que vai ter esse benefício. Se esse benefício não vier, aí já não é problema nosso. É a mesma coisa no estoque. Eu comprei uma mercadoria, ela não foi vendida, mas eu comprei com o intuito dela me gerar benefício com a venda, tá? Então, investimento é isso. É tudo que a empresa adquire, que é um bem ou é um direito, mas que a empresa não tem a ver com a atividade dela, com o dinheiro de fato dela que ela usa na atividade, ok? Já o imobilizado, por que eu pus junto? Porque o imobilizado é um bem que a empresa compra, mas que ela usa na atividade dela. Então, por exemplo, eu tenho a padaria, eu comprei uma moto para fazer entrega da padaria para mim. Ou eu comprei um Fiorino para fazer a entrega dos coffee breaks para mim, que eu faço esse serviço de coffee break. Os veículos são imobilizados. Eu tenho o prédio da padaria que é da minha empresa, é próprio, é imobilizado. Eu tenho um terreno que eu vou construir uma nova unidade, é imobilizado. Eu tenho um terreno que está sendo construído para também fazer uma nova unidade. Então, eu estou construindo instalações nesse terreno, que só depois que eu juntar ele que vai virar um novo imóvel, imobilizado. Máquinas e equipamentos que eu vou usar, o liquidificador, batedeira, forno, tudo isso imobilizado. Então, tudo que a empresa comprou que tem a ver com a atividade dela é imobilizado, ok? E, por fim, o intangível. O intangível é tudo aquilo que a empresa tem, mas não é corpóreo. Tess, o que não é corpóreo? Eu não consigo ver, mas tem valor.
E lembra do quarto requisito, não, do terceiro que eu falei para vocês, mas é um dos requisitos, dos 4 requisitos do ativo. E para o intangível, esse é principal. Ele tem que ser passível de mensuração. Então, para eu considerar como intangível, eu tenho que conseguir avaliar isso monetariamente, tá? Então, para eu considerar como intangível, eu consigo saber o valor de fato daquele bem não corpóreo. Aí eu dei alguns exemplos: marca, patente, tá? Fundo de comércio adquirido, softwares, tudo são intangíveis que, se eu souber como, né, avaliar monetariamente, eles são considerados como intangíveis da empresa, ok? E o passivo eu falo que é fácil. Toda vez que eu vou explicar para os meus alunos, eu falo isso. Passivo é fácil, né, gente? A gente está cansado de saber dívida, né? Se for dívida de curto prazo, passivo circulante. Se for dívida de longo prazo, passivo não circulante. O que é interessante a gente saber aqui? Se eu fiz um financiamento, esse financiamento foi 30 parcelas, eu posso ter uma parte desse financiamento no curto e uma parte desse financiamento no longo, tá? Então, a gente faz essa separação, ok? A parte que vai ser recebida no curto e a parte que vai ser recebida no longo, ok? No curto prazo, gente, o que a gente tem de exemplo são a maioria das nossas contas, né? De uma empresa, tá? Que é salário dos funcionários, encargos desses funcionários, os fornecedores a pagar, que são as duplicatas, os impostos que a gente tem a recolher. Coloquei essa nomenclatura recolher para vocês saberem que recolher e pagar é a mesma coisa, tá? Recolher é porque você recolhe para o governo. Dividendos, quando é uma empresa de capital aberto, quando ela paga dividendo, conta a pagar, provisão de imposto de renda, tudo que a gente tiver que vai ser a pagar, a gente considera como circulante, quando ela é de curto prazo, ok? E por fim, o patrimônio líquido, que a gente já falou, que não tem divisão, tá? Como eu disse para vocês, é o dinheiro dos investidores, ok? É o dinheiro que eles colocaram como pessoa física e o que a empresa gerou de recurso para esses investidores, tá? Então, sempre ele vai ser formado pelo capital social e por esses lucros e prejuízos, tá? E aí a gente tem alguns outras nomenclaturas, que são as reservas de capital e as reservas de lucro, tá? Que nada mais é do que, quando é reserva de capital, é algo que a empresa adquiriu ou que teve algum benefício e que aumentou de fato o patrimônio desse investidor, que não foi por venda, não foi por crescimento de ativo, tá? Mas foi um crescimento de ativo por algum motivo. E a reserva de lucro é quando a empresa, né, reserva parte desse lucro para algum fim, tá? Ela mantém esse lucro na empresa, ok? Gente, eu finalizo aqui o balanço patrimonial. Alguém quer perguntar alguma coisa do balanço para a gente começar a demonstração de resultado? Professor, os dividendos seriam A remuneração do investidor. Sim. A gente tem alguns investidores que, vou pôr aqui para eu ver vocês. A remuneração dos investidores, elas podem ser feitas de alguma forma, e tudo depende do tipo de investidor que é. Mas é para empresas, sociedades anônimas de capital aberto, tá? O dividendo, ele vai ser pago para investidores, principalmente preferenciais, que são aqueles que investem na empresa, mas que não compram de fato parte da empresa, eles compram as ações que são preferenciais, por isso que chama preferencial. Preferencial é que tem preferência, tá, de recebimento. Então, eles estão investindo para ter esse recebimento, ok? Ficou claro? Aí você tem uma pergunta, professor, aí. Eu vi. Sim, o estoque, ele é um ativo circulante na maioria das empresas, tá? Porque, na verdade, o estoque é o que vai gerar a venda, né? Então, a gente tem que fazer com que esse estoque gire, tá? Estoque parado é dinheiro parado, como eu falei na explicação. Então, se a gente não colocar o estoque e ele não for vendido, a gente está perdendo dinheiro, tá? Então, o estoque da mercadoria de uma empresa, por exemplo, comercial, e precisa ser vendido no curto prazo, senão a empresa está perdendo dinheiro.
E numa indústria também, se ela começar a comprar muita matéria-prima e deixar essa matéria-prima parada, para ela também é ruim. Ela investiu em algo, empregou dinheiro em algo que ainda não foi utilizado, tá, Raíssa? Então, o estoque sempre ele vai ser considerado como curto prazo na maioria das empresas, tá? Tem empresas que, às vezes, precisam ter estoques de longo prazo por causa da atividade dela, mas aí não é tão comum. Uma indústria naval, por exemplo, tá? É algo de empresas que, às vezes, precisam ter, mas, assim, é muito raro, tá? O mais comum é o que o estoque de venda ou estoque de matéria-prima para ser usado no curto prazo, tá? Sim, com certeza. Se a gente mantém o estoque, dependendo do tipo de produto, ele pode, né, ter perda total dele, né? Que é a obsolescência aí do produto, né? Sim, André, é um dos maiores desafios que as empresas têm. Descobrir de fato o que o consumidor quer comprar, né? Porque eu compro, porque por exemplo, eu tenho uma empresa que vende roupa, né, feminina, vamos supor. Eu invisto naquela compra, porque eu acredito, né, naquela compra. E se eu tenho aquela roupa parada ali, eu estou deixando de vender, eu estou deixando de comprar. Então, eu investi em algo que não está me dando retorno. Então, é um dos maiores desafios, tá? Deixa eu ver a outra pergunta aqui da Júlia. No caso dos ativos que precisam ser de bens de posse, até eu pagar totalmente eles, se eu parcelei, ainda não entra nos ativos, mesmo que gere. Não, ele entra. Eu até comentei isso, Júlia, não sei se você viu, tá? Vamos supor que eu comprei um veículo e eu financiei esse veículo. Essa é uma das exceções que a gente tem, né? Foi falado isso para vocês, eu não lembro qual que é a unidade, tá? Me perdoem. Mas foi falado isso, que é o leasing financeiro. É o financiamento que a gente conhece, tá? Eu compro sei lá, um veículo, tá? E esse veículo eu financio ele. A partir do momento que eu estou usando ele na minha atividade, ele vai ser ativo meu, ok? Eu considero ele como ativo, mas eu considero a dívida dele como passivo, tá? Então, quando está em propriedade, em posse da empresa, o leasing financeiro, tá? Ou seja, o bem a qual eu fiz o leasing, ele já é meu, ok? Esse é uma das mudanças que teve na contabilidade há uns tempos para cá. Já tem um tempinho já, mas tem uns 10, 12 anos que teve essa mudança, ok? Certo? Professora, tanto que Uma tem dúvida? muitas empresas que fazem o leasing financeiro e depois devolvem o veículo depois de determinado prazo, porque ele tem obsolescência, correto? Tem empresas que fazem isso, sim. E antigamente, Jair, essas empresas usavam o pagamento desse aluguel como dedutor de imposto de renda. Então, aí eles pagavam menos imposto de renda, né? Porque eles consideravam como uma despesa de aluguel, tá? Então, por isso que também uma dessas mudanças, né, também foi em caráter, até porque, assim, é errado, né? De fato, para a empresa, ela está usando bem, né? Muitas empresas de ônibus faziam isso, comprava e depois renovava a frota toda e ainda pagava menos imposto. Então, era muito comum isso, tá? Certo? Alguém tem dúvida? Preciso ir para a demonstração de resultados, senão eu não falo nada da demonstração para vocês. Vamos lá? Então, vamos lá. Deixa eu pôr aqui para vocês. Vamos para a DRE, tá? Então, o que é a DRE, gente? Eu falo que ele é um relatório complementar a um balanço, tá? Todo tipo de relatório que a gente tem agora a partir, né, dos estudos são relatórios complementares do balanço, tá? Então, a DRE, que é a demonstração de resultado do exercício, o que ela é? Ela é um resumo de todas as contas de receita e despesa da empresa em um período. Geralmente, as empresas fazem a demonstração de resultado mensal. Por que mensal, Tese? Porque existem muitas contas que são mensais, tá? O salário, o pagamento de impostos, os encargos sociais, né, que a empresa tem, os encargos financeiros que as empresas têm, são, na verdade, né, considerados como mensais. Então, por isso que a demonstração de resultado acaba sendo mensal. E para fins de publicação, a empresa acaba publicando e fazendo a publicação dos 12 meses, ok? Então,
É importante entender que ela vai se apresentar de forma vertical. Eu começo da receita de venda, que é a nossa principal, e vou tirando ou acrescentando menos, mas acrescentando algumas outras receitas, mas tirando principalmente algumas despesas. Até que no final eu tenho o resultado final, que é o lucro ou prejuízo da empresa, tá? Vou mostrar para vocês como seria nesse slide, tá? Então, a DRE é justamente isso. Eu começo das receitas de vendas. Eu vou explicar, eu fiz aqui só um resuminho, só para vocês entenderem. E vocês vão verem que ela é muito maior, tá? Mas é só para vocês terem uma ideia. O sentido vertical é justamente esse. Ele é dedutivo. Da receita, eu vou tirando as despesas. E se tiver alguma receita também ao longo que não é de venda, eu posso acrescentar aqui também, até eu chegar no lucro ou no prejuízo. Ó, nesse primeiro aqui, a gente tem um lucro, porque a receita é maior do que a despesa, tá? E a gente pode ter essas duas situações, né? Se a empresa conseguir gerar lucro, ela vai ter mais receita que despesa, mas se ela não conseguir, ela vai ter mais despesa do que receita e ela vai gerar prejuízo, tá? E aí, essa é a nossa DRE, tá? Um pouquinho maior do que eu mostrei anteriormente, mas vocês vão ver que ela é dedutiva. Eu vou fazendo, até vou colocar aqui, só para vocês entenderem, ó, da receita, ó, eu vou deduzindo e chegando em iguais, vocês estão percebendo isso? Receita bruta, menos deduções, eu chego na líquida. Da líquida, eu tiro o custo, eu chego no resultado bruto. Do resultado bruto, eu tiro despesas e receitas operacionais e chego, ó, tique, 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 chego no resultado operacional, tá? Desse resultado operacional, eu tiro outras despesas e outras receitas e chego no resultado antes do imposto de renda e contribuição social. Faço a provisão dos dois, chego no resultado depois. Faço doações e contribuições ou participações, e aí sim eu chego no resultado líquido, que é o lucro ou o prejuízo líquido. Então, essa é a nossa demonstração, tá? Ela é dedutiva, ok? Começando pela receita, tá? Então, o que é a receita bruta, Tessia? É o total bruto vendido no período. Tudo que a empresa vende no período é receita bruta, tá? O que ela vende, gente? Deixa eu só passar aqui. Ela vende todos os produtos ou coprodutos dela. Então, por exemplo, a padaria. Ela vende pão, ela vende pão de queijo, ela vende bolo, ela vende o cafezinho. São todos produtos, serviços até, porque a gente fala que até o ambiente, né, da padaria gera essa possibilidade de venda. Isso a gente chama de receita bruta, que a gente chama de faturamento. É o faturamento da empresa, é a receita bruta dela. E aqui no Brasil, a gente tem que tudo que a gente vende já está com imposto. Então, se eu for lá na padaria e comprar o pão de queijo e é R$ 10 o quilo do pão de queijo, eu já estou pagando como imposto. Quem é responsável por, né, fazer o recolhimento do imposto é a empresa. Então, o consumidor final, comprando da empresa, né, ele está já pagando o imposto e a empresa vai tirar esse imposto e recolher para o governo a partir do quê? Das notas fiscais que ela emitir. Então, a partir do momento que ela emite a nota fiscal, ela tem a obrigação de recolher para o governo alguns impostos referente à sua atividade. Ok? Ficou claro? Então, quando eu falo de receita bruta de vendas, eu estou falando do total vendido pela empresa, do somatório de tudo que ela vendeu para os seus clientes, ok? Aqui é o que eu falei do produto e coproduto. Então, não sei se vocês lembram, a nossa segunda linha é a dedução da receita. O que é a dedução de receita? São os impostos que a empresa precisa pagar referente à atividade dela. São devoluções, pode ser que, por exemplo, alguém foi lá e devolveu um produto que estava com algum defeito. Aí a empresa ou devolve o dinheiro para a pessoa ou faz com que a pessoa troque por um outro produto, tá? Ou os descontos e abatimentos que tem sobre as vendas pós-venda, tá? Ou seja, gerados
que não foi um desconto comercial já feito no momento da venda. Por algum motivo, pode ser que a mercadoria está com defeito, alguma coisa assim, foi identificado depois da venda e a empresa concedeu esse desconto para esse cliente, tá? Então, os principais impostos que a gente tem e taxas que são cobradas é de acordo com a atividade da empresa, tá, gente? Então, por exemplo, o IPI, só as indústrias, quando vendem, é que pagam IPI, tá? Então, por quê? Porque o IPI é o Imposto sobre Produto Industrializado. Então, a empresa que é a indústria, industrializou um produto que vendeu para um atacado, quando ela vende para o atacado, ela tem IPI, tá? Que recolher esse IPI, ok? ICMS. O ICMS, ele é cobrado de todas as empresas, inclusive das indústrias, e é cobrado também de todas as empresas comerciais. Então, todo qualquer tipo de circulação de mercadoria que a gente tiver no mercado, paga-se ICMS, tá? Então, ou seja, a indústria, quando ela vende, ela paga IPI e paga ICMS. E o comércio, quando vende, paga ICMS, tá? O ISS, que a gente chama de ISSQN ou apenas ISS, tá? É o Imposto sobre Serviço. Então, a empresa não vende produto, ela vende serviço. Então, esse serviço vai ser cobrado de imposto. Por exemplo, um hotel. Quando você vai hospedar num hotel, cobra-se, né, do cliente o ICMS, desculpa, o ISS, porque é um serviço de hotelaria. Então, ela precisa recolher esse imposto para o governo, ok? E o PIS e COFINS, né, que necessariamente vão ser taxas, né, contribuições que a gente tem para o governo, que são programas que o governo, né, exige, né, das empresas, no momento que ela vende, qualquer tipo de empresa precisa recolher PIS e COFINS, ok? Então, receita bruta menos deduções, a gente chega na receita líquida. O que é a receita líquida? É a bruta menos os impostos e abatimentos e devoluções que a empresa tira, né, no momento que ela teve a venda, tá? Então, a nossa terceira linha da DRE é a receita líquida de venda, de devoluções, de impostos de vendas e de abatimentos que foram dados após a venda, ok? Dessa receita líquida, a gente vai tirar o custo. O que vai ser o custo, Tessia? É o que de fato a empresa gastou ou do que ela produz e vendeu, ou do que ela gastou para comprar do que ela vendeu, só para vocês entenderem. Vamos supor a padaria, que eu estou tanto falando, né? O que vai ser o custo? Vou vender o pão de queijo. Eu vendo pão de queijo a R$10 o quilo, como eu falei para vocês. Mas o quanto que me custou para fazer esse pão de queijo? Qual foi o valor de produção que eu tive para fazer esse pão de queijo? Ah, ele me custou R$5 o quilo. Então, R$5 é o custo, tá? Agora, eu vendo roupa, igual eu falei para vocês. Aí eu comprei uma camiseta e eu comprei a R$10 e eu tô vendendo ela a 30. Então, R$10 é o custo, 30 é a receita bruta, tá? Então, o custo é o valor pago, né? Não necessariamente pago, né? O valor gasto pela empresa para adquirir uma mercadoria que ela vai vender no futuro ou que ela vai vender até de imediato, ok? Então, custo é o quanto a empresa custa para ela ter o valor, né, daquele produto. Então, quando eu falo assim, estoque, quando eu estou falando de estoque, eu estou falando de custo, gente. Porque tudo que eu faço, o estoque, ele vai ser, de fato, o valor de custo do que a empresa vai vender. Então, o estoque, ele tem o valor desse custo. Então, quando eu quiser vender algo, o que eu faço? Eu não baixo meu estoque? Eu baixo meu estoque, então, para eu saber o valor dessa baixa, é o custo desse estoque que foi vendido a um valor maior, porque eu tenho que ter lucro. Então, eu vendo a um valor maior, que é a minha receita bruta, ok? E aí vem as despesas, tá? Que a gente tem 3 tipos de despesas: as despesas para vender, a despesa para administrar e a despesa para financiar. O que é a despesa de venda? É tudo que a empresa gasta além do valor que se pagou, por exemplo, para aquela camiseta e o valor que pagou para aquele pão de queijo. Então, vamos supor, lá na minha loja de roupa, eu vou pagar uma comissão para o meu vendedor por ter vendido a camiseta. Essa comissão é uma despesa de venda,
tá? Eu vendi essa camiseta e eu vou entregar para o meu cliente de graça essa camiseta. E eu tenho um serviço, vamos supor, de motoboy, e eu vou pagar esse motoboy por, né, entrega. Eu vou pagar R$10. R$10 é muito, né? Eu vou pagar R$2 ali para ele entregar para minha camiseta. Esse vai ser uma despesa de venda. Tô falando que é muito por causa do valor, tá, gente? Que a camiseta é R$30 que eu tô vendendo. Se eu pagar R$10 de frete, eu tô torrada, né? Por isso que eu tô falando que é muito, apesar de que hoje em dia é R$15, né? Dependendo do lugar, até mais, para entregar alguma coisa. Mas, enfim, tudo que a empresa gastar com venda, a gente considera como despesa de venda. E a parte administrativa é tudo que ela gastar com a parte administrativa da empresa, tá? Tudo que ela gastar com salário de funcionário, com materiais de consumo, tudo isso a gente considera como administrativo, viu? E o financiar é tudo que a empresa precisa adquirir e ela paga um juro para isso. Então, até vou colocar aqui para vocês, que é a despesa financeira. A despesa financeira é, por exemplo, eu vou lá e faço um financiamento de um veículo. O veículo, ele custa R$50.000. E aí, com o financiamento, eu vou pagar 55 mil, vamos supor. O que vai ser despesa? Apenas os 5 mil, porque os 5 mil é o juro, é o a mais que a empresa está pagando, diferente do valor de fato do bem, tá? Então, esse juro é apenas o a mais, é a despesa que a empresa está tendo por fazer esse financiamento, ok? E se eu não honrar os compromissos de pagamento desse financiamento, pode também me gerar uma mora ou me gerar uma multa. Mora é o valor de juro cobrado por dia e multa é o valor cobrado por não pagar naquela data, tá? Então, esse valor também a mais de não pagar esse financiamento, a gente também considera como despesa financeira, ok? E aqui a gente tem uma receitinha, tá? Além da receita de venda, a empresa também pode ter a receita financeira, que é quando ela aplica. Quando a gente aplica na poupança, quando a gente aplica num CDB, faz alguma aplicação, tá? No banco, em alguma instituição financeira, né? A gente está tendo agora muita XP, né? Em alguma coisa da XP, algum tipo de investimento, né? Da XP, a gente tem o recebimento do juro. Então, vamos supor que eu fui lá e coloquei, né, um valor que eu estou sobrando lá da minha empresa, que eu quero investir, vamos supor que é R$30.000. Eu deposito esses 30 mil, né? E eu vou ganhando juro com esse depósito. Esse juro dessa aplicação a gente considera como receita financeira, ok? Dúvida? Na hora de fazer a demonstração de resultado, pessoal, geralmente a gente pega receita menos despesa ou despesa menos receita financeira, tá? E põe só o líquido. Muita empresa só mostra o resultado financeiro líquido, tá? Mas quando vocês verem essa situação, é porque está tirando da receita a despesa, ok? Ou da despesa a receita, se for negativo. E para terminar, estamos quase terminando, a gente tem as outras receitas e outras despesas, que é quando a empresa, lá no nosso livro de contabilidade, ele trata como receita e despesa não operacional, mas a gente usa a nomenclatura agora como outra despesa e outra receita, tá? São receitas e despesas que a empresa tem que não se relacionam com a atividade dela, mas que ela tem. Lembra do aluguel, do imóvel, do investimento que ela teve? É um tipo de receita que ela pode ter e que não tem a ver com a atividade dela. Então, não é uma receita de venda, não é uma receita financeira, mas é um tipo de receita que ela pode ter, que é o recebimento do aluguel do imóvel que ela fez, ok? Então, pode haver receitas e despesas que não têm a ver com a atividade fim da empresa, mas que gera ou um pagamento, né, ou um recebimento da empresa por essa atividade, tá? Deu para entender? Sim ou não? Todo mundo tá ok? E aí, gente, a gente chega no lucro antes do imposto de renda, que é o lucro quando eu tiro
todas as despesas operacionais, né? Inclui a receita financeira, tira as outras despesas e tira as outras e acrescenta as outras receitas, a gente chega no lucro antes do imposto de renda. E aí, gente, cada empresa vai ter uma forma de calcular esse imposto de renda de acordo com o regime de tributação que ela se encaixa, tá? Hoje em dia a gente tem 3 principais regimes, que é o simples, o presumido e o real, que basicamente a gente faz essa separação por tamanho de empresa, né? Micro e pequena empresa adota o simples, geralmente média empresa, se for mais adequado para ela, ela adota o presumido, e a maioria das grandes empresas só enquadram-se como lucro real, tá? Então, a maioria das empresas, né, vão se adequar de acordo com a sua receita, com a sua venda, tá? Para ser micro e pequena, para ser presumido e para ser real, tá? E aí, calcula-se o imposto de renda de acordo com esse tipo de regime que que a empresa está enquadrada, ok? Aqui, só para vocês entenderem que, feito o cálculo do imposto de renda e da contribuição, a gente chega no lucro depois do imposto de renda, tá? E a empresa pode, depois que ela pagou o imposto de renda e pagou a contribuição social, ainda fazer alguns tipos de doações e contribuições e também participações. Eu não sei se vocês aqui já trabalharam ou trabalham em alguma empresa que tem participação em lucro, tá? Quando a gente tem participação no lucro, é muito comum a gente ter essa figura aqui na demonstração de resultado do exercício, tá? E só depois a gente chega no lucro líquido, que vai ser ou mantido na empresa, ou a gente vai ter esse lucro na empresa, ou a gente vai distribuir para as grandes empresas, como eu falei para vocês, né, lá quando eu estava explicando sobre o passivo, pagar dividendo para essas pessoas, né, para esses investidores, ou no caso de empresas, pagar alguma retirada, né, que os donos da empresa têm para pagar esses lucros, certo? Gente, o que eu queria falar para vocês é isso, tá? Lógico que eu não esgotei o assunto, deixa eu parar de compartilhar. Lógico que eu não esgotei o assunto. Vou disponibilizar os slides sim, tá? Fiquem tranquilos. Vou disponibilizar a gravação e os slides, tá? Não esgotei o assunto. Teria muito mais coisas para eu falar, mas eu queria passar para vocês essa tranquilidade para a prova, tá? Prestem atenção em tudo que eu disse aqui, do que é ativo, do que é passivo. Lembrem que a gente precisa classificar, lembra do equilíbrio da equação. Quando eu falo de lucro, da onde que vem o lucro, que tipos de lucros que tem. Prestem atenção nesses conceitos. O lucro lá, que é o lucro bruto, lá de cima, que é o lucro depois do custo, que é o lucro bruto operacional. O que é esse lucro bruto? Então, é a receita bruta menos as deduções, menos o custo. Cheguem nisso daí. O que é receita líquida? Receita líquida é só a bruta, menos as deduções. Então, prestem bastante atenção nisso. Contabilidade não é difícil, tá? Ela descompliquem a contabilidade, tá? O mais importante é vocês entenderem os conceitos e aplicar os conceitos. A contabilidade é aplicada. Então, assim, tudo que a gente está falando, eu falo que eu gosto de contabilidade por isso, porque a gente tem fundamentos para isso. Então, igual eu falei para vocês lá no começo, por que tem a equação? Porque tem uma explicação. Tudo que a gente coloca no ativo, a gente tem que falar de onde que veio. Então, tem uma origem. Então, a equação, ela é baseada nesse conceito. Então, prestem bastante atenção. A prova não tá difícil, não tá mesmo, mas prestem atenção no que é ativo, no que é passivo, no que é patrimônio líquido. Eu falei bastante aqui de exemplos, eu destaquei bastante. Então, se atentem nisso, tá? Não façam a prova correndo, por mais que é uma prova de múltipla escolha, façam com calma, sem se preocupar com o tempo. Tem 3 horas e meia para vocês fazerem a prova toda, tá? Se vocês têm
dificuldades em algumas disciplinas, deixam essas disciplinas por último, façam as que vocês têm facilidade primeiro, tá bom? Vão seguindo o gabarito vai dar 1 a 5 é uma disciplina, da 10 a 15 é outra disciplina, da 6 a 10 é outra disciplina, e assim vai, da 11 a 15 é outra. Vão fazendo devagar, tá? Com calma, não façam com pressa. Tô falando isso porque eu fico assim, toda vez que eu sou orientadora de polo, como eu falei, e eu falo isso muito para meus alunos. Façam com calma, tá? Não se apressem. Tem dificuldade em alguma disciplina? Faz por último. Faz primeiras que vocês sabem, que vocês têm mais certeza, tá? Eu desejo a vocês uma ótima prova. Desculpa novamente pelo todo o imprevisto dessa semana, mas eu espero que eu contribuí com vocês e que vocês possam ter aprendido também, além de fazer uma boa prova, ter aprendido um pouquinho de contabilidade e ter gostado também de aprender um pouquinho de contabilidade comigo hoje, tá bom? Vamos sim, Jair, prazer conhecê-lo, prazer estar com vocês, tá? E podem contar comigo o que vocês precisarem. Por mais que os mediadores estão com vocês todo dia, caso precisem, me chamem lá, tá bom? Abraço para todo mundo e obrigada aí, viu? Tchau, tchau, gente. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Pro.